1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 24. Vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam o que, gente? Grandemente. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam. De que forma era o temor? Temiam grandemente. Olhe para mim aqui. A Bíblia diz que existia, e a Bíblia fala muito, sobre os inimigos que afrontavam Israel. E Israel era o povo de Deus, sim ou não? Israel era o povo de Deus e é o povo de Deus. Nós somos Israel para Deus, amém? E a Bíblia diz que em toda a história de Israel, uma das que mais marcou a batalha do povo de Israel foi essa guerra aqui. Porque essa luta aqui, quem é da igreja conhece, quem não é da igreja conhece, quem é católico conhece, quem nunca entrou dentro de uma igreja conhece. E por que conhece, bispa? Por conta do inimigo. E por que as pessoas conhecem essa história? Por conta do poder que o inimigo tinha. Por conta do tamanho que o inimigo tinha. Essa história marcou porque o inimigo tinha muita estratégia, tinha muito poder. E esse inimigo, ele veio contra o povo de Israel. E todos, a Bíblia diz todos, vendo aquele homem, fugia de diante dele e temia de que forma? Grandemente. Você está diante da história de Davi e Golias. E isso aqui eu tenho certeza absoluta que você já cansou de ouvir. Em todas as igrejas que você entrou, certamente um pastor leu, pregou sobre isso. Mas poucos, eu garanto para você, poucos foram os que aprenderam a ter essa fé. Poucos foram aqueles que entenderam o espírito que existia na vida de Davi. Poucos. Eu estou falando de poucos. Eu não estou falando de grande quantidade de pessoas. Eu estou falando de pouquíssimas pessoas. Veja que todos fugiam de diante do inimigo. Todos fugiam. Um foi enfrentar o inimigo. E eu vou te explicar agora por que é que ele foi enfrentar o inimigo. Diga motivação. Diga mais forte. Diga motivação. Existia no coração de Davi uma motivação forte. E aquela motivação misturada na fé levou ele a vencer. Você tem a motivação. Se você não tem a fé, você não vence. Você até tem fé no coração, mas se você não tiver motivação, se você não tiver motivo para enfrentar, para lutar, para ir para cima, você para no meio do caminho. Quem está entendendo? Então você tem que ter fé e tem que ter motivação. Você está entendendo, sim ou não? Fé e motivação. Olha o que é que aconteceu. Versículo 25, eu já pedi para você desligar seu celular. E diziam uns aos outros. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. As pessoas estavam conversando sobre o inimigo, gente. As pessoas estavam comentando, falando, o papo era esse. A conversa era essa. Eles estavam falando a respeito do inimigo. Eles estavam falando a respeito da situação que eles estavam vivendo. Essa era a conversa, esse era o assunto.
viste aquele homem, viste aquele inimigo, viu que ele veio afrontar a Israel. E talvez hoje, a única coisa que você está fazendo na vida é comentar sobre o tamanho do problema, é comentar sobre a força do inimigo, era comentar o assunto talvez na sua vida, seja assim. Porque eu não aguento mais isso, porque aquilo é muito difícil de viver, porque a situação que eu estou atravessando é impossível, porque o inimigo é grande, porque o gigante é gigante, e eu nunca vi um gigante desse, porque eu já vi outros gigantes, mas esse gigante. E muitos estão fazendo assim, igual o povo de Israel, fugindo e temendo grandemente. Talvez você esteja fugindo do teu problema. Enquanto você fugir, ele vai continuar ali, no lugar que ele está. Porque ele vai esperar a sua volta. O problema é assim, se você não enfrenta o problema para resolver, ele vai continuar lá, no mesmo lugar, esperando a sua volta. Porque quem vai, volta. E a pessoa, além de fugir do inimigo e ter medo do inimigo, além de fugir e ter medo, passa uma vida inteira apenas falando do inimigo. E Deus nos ensina essa noite que nós temos que ter uma motivação dentro do nosso coração. Você tem que ser movido por Deus e você tem que ser movido pela fé. Porque senão o inimigo, ele vai continuar lá. Quem está entendendo, gente? Você está entendendo o nome de Jesus? O inimigo vai continuar lá. Talvez mascarado, talvez alguém passe um batonzinho, coloque um lenço ou um encharpe, mas o inimigo vai estar lá, continua lá. E tem gente que vive a vida inteira, dividindo a vida dela com o inimigo, dividindo os sonhos dela com aquele inimigo, porque a vida inteira é fugir. E não se foge de problema, se enfrenta o problema para poder ser resolvido. Se olha no olho do inimigo para poder derrotá-lo. Davi descobriu isso. Olha o que aconteceu. Diga para o irmão, olha o que aconteceu. Diga para ele, preste atenção no que aconteceu aqui. Mostra a Bíblia para ele, diz assim, olha aqui o que vai acontecer, escuta aqui. Olha que forte. Olha lá. Versículo 25 de novo. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Olha o papo, olha a conversa. Pois subiu para quê, gente? Para afrontar a Israel. Mas a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará ainda por mulher a sua filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha que coisa boa. Diga para o irmão, uau. Diga para ele, que coisa boa. Não era bom não? Olha aqui para mim. Uma pessoa pobre, que sempre desejou ter tudo, e de repente ela se vê rica e acumulada de riquezas. Boa ou não é bom? Não é bom? É muito bom. Não é não? Olha, digamos assim, você que não tem um carro, digamos que alguém bate nas tuas costas e fala assim, você sabia que o teu carro, a tua Mercedes está lá fora esperando por você? O que é que você ia sentir? Caramba, é minha? É meu? É assim ou não é? Imagine você, uma pessoa te falando, olha, você quer tudo que você sempre sonhou? Só basta você fazer isso. Olha, só basta você fazer uma coisa que eu vou te dizer. O que é que você ia dizer para a pessoa? Diz logo o que é para eu fazer.
O que é que eu tenho que fazer para viver tudo isso aí? Para viajar, para comer bem, para ter meu carro, para me casar bem? Porque era tudo isso aqui que estava sendo oferecido. Repare que você leu: a quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai vai deixar de pagar impostos em Israel. Era tudo, diga tudo. Era tudo que qualquer homem gostaria de viver ali. Aí Davi, escute aqui que essa história é tremenda. Aí Davi estava levando comida para os seus irmãos que eram homens de guerra. Existia um vale, e de um lado do vale estava o povo de Israel morrendo de medo do inimigo. E do outro lado do vale estava o inimigo, o gigante, o problema da vida de Israel. O problema da vida de Israel estava diante dele. Do outro lado do vale. A afronta estava diante deles. Logo ali, do outro lado do vale. Estava ali. Quando Davi chegou, e Davi já sabia da afronta. Todo mundo conhecia o problema de Israel. Davi também conhecia. O que Davi não sabia era a recompensa. Era o que seria dado para quem exterminasse o inimigo. As pessoas que estavam ali só conseguiam ver a batalha, só conseguiam ver a luta, só conseguiam ver o tamanho do gigante, só conseguiam ver o problema. Mas ninguém tinha dentro de si motivação para colocar a mão na recompensa. Ninguém tinha força para ir até o fim, para gozar de tudo aquilo que o rei ia dar. Ninguém tinha força nem fé para enfrentar o problema, mas não olhando o problema, mas olhando para aquilo que ia viver depois do problema. E é o que muita gente faz dentro das igrejas. Ela deixa de vencer porque ela olha para o problema. Ela deixa de vencer porque ela olha para a afronta, ela olha para a humilhação, ela olha para a dificuldade, ela olha para a miséria que está vivendo, ela olha para a doença que está no corpo, ela olha para os filhos nas drogas, ela olha para o marido viciado, ela olha para tudo de ruim que está acontecendo. Mas ela não se atenta para aquilo que ela vai viver com Deus se ela viver a fé. Ela não para pensar em tudo aquilo que Deus vai dar para ela, se ela permanecer firme. Ela está focada no problema. E a situação acontece assim: se tu está focado no problema, aquilo ali fica na tua vida. Se tu esquece o problema e vai para a fé, confia em Deus, você passa por aquela situação, você passa por aquilo ali, sabendo que o teu tempo de glória virá, sabendo que a alegria do Senhor é a tua força, e que você vai pôr a mão na bênção, que você vai pôr a mão na alegria, no casamento abençoado, na vitória, rapaz. Olha o espírito do camarada. Olha o espírito. Rapaz, eu amo Davi demais. Olha isso aqui que você vai ler. Olha lá. Então, versículo 26. Diz para o irmão, é o 26 agora, hein? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que o rei vai fazer? Como é que é isso aí? Aí Davi perguntando. Aí depois ele falou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi misturou a fé com a motivação.
Quando Davi escutou aquilo, Davi ficou doido. Davi ficou o quê? Doido. Ficou o quê? Doido. Ficou o quê? Doido. Davi ficou doido para viver tudo aquilo que foi prometido. Ele falou, eu quero, é para ficar rico? Eu quero, eu vou ser acumulado de bênção, Amanda, eu quero, é para mim mesmo o negócio, é para mim, é aqui, é comigo. O que é? Ele vai dar a filha dele para ser minha mulher? Eu quero casar com a filha do rei. Como é que é? Os meus pais não vão pagar mais impostos? Ixi, era tudo que a gente precisava. Eu quero isso. É isso que está falando que vai acontecer? Então eu quero viver isso. Me conta mais, fala mais, repete, cara, me fala direito, hein? Me fala direito o que é que vai acontecer. E a conversa rolava, o papo rolava. E Davi doido, desesperado, porque ele queria pôr a mão naquilo que se iria dar de recompensa. Ele falou, caramba, vou mudar de vida. O que Davi falou? Não, faltou o caramba. Caramba, vou mudar de vida. Diga. Caramba, vou mudar de vida. A cabecinha. Vou mudar de vida. Hã? Vou mudar de vida. Foi a oportunidade da vida dele. O gigante foi a oportunidade da vida de Davi. O gigante foi a oportunidade de Davi mudar de casa. De Davi mudar de costumes. Ele costumava comer, um exemplo, tá, gente? Ele costumava comer do que era mais barato. Ele sabia que agora ele ia mudar o costume de comer barato e comer o quê? Caro. Ia para o palácio, meu irmão. Tá bom para você? Sair do deserto, cuidando de poucas ovelhas, para ir morar aonde? No palácio. Mas para tudo isso acontecer, tinha que ter o quê? Para ele pôr a mão ali, ele tinha que sentir dentro dele a motivação. Às vezes você está entregando os pontos. Você está desistindo de viver a vida que você sonhou. Porque você olha o problema e você diz, não dá para mim. Isso aqui não rola para mim. Não dá porque eu sou pequeno, não tenho condição. Davi cuidava de ovelhas, rapaz, tirava carrapato. Estava assim, maior conversa. Aí a fofoca chegou no ouvido de quem? De Davi. Davi falou, é a minha hora. Tudo isso aí, repete de novo, tudo isso aí vai ser meu. Aí a pessoa fica assim, ó, um vale, ela de um lado e do outro lado, tudo aquilo que ela gostaria de viver. O espírito da pessoa. Ela não tem motivação para crescer. Ela não tem motivação para mudar de vida. Ela não tem motivação para mudar o aspecto dela. Ela não tem motivação para arrebentar. Ela não tem nada que a faça lutar. Porque o diabo, os problemas, o gigante já arrancou tudo dela. Está correndo, está fugindo e está temendo. E está se esquecendo de Deus. Está se esquecendo de Deus. Davi não esqueceu, não. É forte ou não é, gente? Diz aí. Diga para o irmão, é forte ou não é? Aí, olha aí. 27, o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Aí repetia a conversa para Davi de novo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Vai imaginando a cena. E a quem deixaste aquelas poucas, o que, gente? Ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Tu desceste aqui, Davi, apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Eu fiz somente o quê?
Uma pergunta, rapaz. O rapaz é por minha conta. Desviou-se dele. Aí Davi fez o quê? Desviou-se dele para outro. E lhe falou a mesma coisa. E o que ele estava falando com o povo de novo? Quem sabe? Davi foi criticado pelo irmão, certo? Davi foi criticado pelo irmão. Mas Davi não parou para ficar de papo furado com o irmão, não. Porque ia contaminar a fé dele. Davi terminou a conversa aqui, já virou para outro. E continuou perguntando. Perguntando o quê? O que ia fazer o rei na vida daquele que vencesse o gigante. Aí olha lá. Ouvidas essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, olha como cabra tinha espírito, rapaz. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ó rei. Teu servo, ele estava falando dele, teu servo irá e pelejará contra quem? Contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi foi embora. Aí ele compreendeu, pessoal, toda a situação, falou, realmente, não dá para mim. O sonho de viajar, o sonho de comer, o sonho de ser feliz, o sonho de casar, o sonho de deixar de pagar impostos, não é para mim. Ô vida cruel, ô vida, ô céus, ô azar. E ele foi embora. Diga graças a Deus. Não diga graças a Deus. Porque ele não fez isso. Ele não falou isso. A fé dentro de Davi. Havia fé dentro daquele homem. E motivação para mudar de vida. Amém? Dentro dele tinha vontade. Diga vontade. Dentro dele tinha vontade. Vontade de vencer. Vontade de viver outra vida. Vontade de viver outra vida, rapaz. Talvez hoje você olha para a sua vida e você diz, olha, quem tem uma vida dessa é melhor morrer. Olha, o que eu estou passando, eu preferia morrer. Mas cadê a motivação dentro de você para vencer? Cadê você olhando, não para o problema, mas para aquilo que você vai vencer, que você vai viver depois do problema? Porque o choro pode durar o quê? Mas o que é que vem? Depois o que é que vem? A alegria vem ao amanhecer. Ele não estava focado olhando para o tamanho lá do cabra, não. Ele estava focado na mulher que ele ia casar. Oxi. Sim ou não? Ele estava focado no dinheiro que ele ia meter a mão. Sim ou não? Ele estava focado na vida que ele ia conseguir viver, rapaz. Que as ovelhas, poucas ovelhas, não quer dar a ele. Ele falou, caramba, é isso mesmo que vai acontecer? Estou dentro. Diga para o irmão, estou dentro. Diga, estou dentro. Você quer ver uma coisa? Se alguém falasse assim para você, hoje mesmo você vai ser promovido, você vai ser cabeça dentro da empresa, você vai mandar em todo mundo, o que você falar aqui vai ser ordem, e o seu salário vai triplicar. Você ia dizer o quê? Como é que é? O quê? Tô dentro. Ou não ia dizer? Só se foi doido. Tá rasgando nota de 100. Alguém ia dizer assim, olha, você vai casar com uma pessoa maravilhosa, você vai ser muito feliz, a tua família vai ser uma família linda, olha, tudo que você sonhou, você vai ter. Você ia dizer o quê? Tô dentro. É ou não é?
Teus filhos bênção, tudo que você pôr a mão vira ouro. Você ia dizer o quê? Tô dentro. Foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez. Davi falou, tô dentro. Entendeu ou não? Pergunta pro irmão, tu entendeu? Tá difícil. Entendeu ou não? Aí quando o rei disse para Davi voltar, para ir embora, olha o que Davi falou. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí, ó rei, após ele, eu fui para frente dele, e o feri, e o livrei, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Sabe o que significava isso? Ele estava dizendo contra uma pessoa determinada a mudar de vida. Não adianta dizer não para ela. Contra uma pessoa que está determinada a ser feliz, não adianta problema se levantar, porque ela vence. Amém? Ela vence. Não adianta dizer assim, ó, não vai ter. Não adianta dizer assim para a pessoa, isso aí não é para você. Não adianta falar para a pessoa, isso aí não vai dar. Porque uma pessoa que está motivada, diga motivada, motivada. A pessoa que está motivada a viver e a ter, experimentar, ela vai. Ela vai lutar. Por que você não está lutando pela sua vida? Por que você já desistiu de ser feliz? Por que você já desistiu de ter aquilo? Se existe mesmo um Deus que pode te dar todas as coisas. Ah, bispo, é por causa do problema. Saiba que para você viver a glória, saiba que para você ser reconhecido, saiba que para um soldado ser condecorado, é isso que chama? Ele vai ter que enfrentar a guerra, rapaz. Isso não é só no mundo espiritual não, isso é no nosso mundo terrestre mesmo. Para a pessoa fazer uma pós-graduação, primeiro ela tem que ser graduada. Ela tem que enfrentar a faculdade. Não dá para ir para pós não, primeiro tem que enfrentar a faculdade. Para você colocar a mão em tudo aquilo que Deus quer te entregar, você tem que ser forte. Você tem que ir para cima, diz para o irmão, vai para cima, rapaz. Vai para cima, rapaz. Aí olhe para mim, porque nós vamos encerrar agora a palavra. Eu vou resumir para você, olha aqui, cola aqui, cola aqui. O rei falou assim para ele, então vai, vou fazer o quê? Tem como te impedir? E ele foi. Ele foi, diga, ele foi. Diga, ele foi. Ele foi. Davi estava com medo? Tava. Davi teve medo. Quando ele viu a lapa do homem, meu filho, o joelho com certeza fez assim, olha. Tremeu. Mas ele falou, não, eu caso. Quem está entendendo? Ele falou, não vou nem olhar para você. Eu vou ser rico. Não. Eu vou casar com a filha do rei, sai da frente. Não, meu pai não vai pagar mais impostos, sai da frente. Que eu vou pôr a mão naquilo que eu desejo. Amém? Mas o mole, o desanimado, o que não tem motivação no coração, para ele, ó, tá bom. Não tem vida, se entrega, desiste. Muita gente desistindo enquanto Deus quer dar a vitória. Muita gente olhando para trás, olhando para inimigo, olhando para vale, olhando para tantas coisas, menos para a vitória que está ali na frente. E você tem que saber que quando você não puder ir sozinho,
que não dá para ir sozinho, você tem Deus. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.